agradecer a Deus pela rica oportunidade de poder estar com os irmãos, cultuando a um Deus todo-poderoso que é o nosso Deus. Quero tributar a Ele também toda a alegria, o contentamento que estacionou no nosso coração desde o momento que adentramos a esse templo, a este santuário, a esta casa consagrada ao Senhor para a adoração do seu nome. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a autoridade, sempre e eternamente ao Senhor. Ele é o dono de tudo, é a razão de tudo. Se Ele não for a razão de estarmos aqui, em vão são os minutos nossos aqui dentro. Se o Senhor não for a razão da nossa alegria, adoração, da exteriorização das nossas emoções com glória a Deus e aleluia, não valeria de nada. Mas eu agradeço a Ele. E louvo também pela vida da minha esposa, que me acompanha, a irmã Ana Paula, e os meus amigos, pastor Fábio, toda a sua família, consagrando o Fábio já aqui. A irmã Michele, as meninas, a avó, que amanhã vai partir para o Brasil. Deus abençoe. E rever aqui uma família amiga, parte dela, missionária irmã Luci. Deus abençoe. Uma alegria rever pessoas que marcaram a nossa vida em outras vezes que aqui estivemos nos Estados Unidos da América e pela primeira vez aqui nesta igreja. Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Eliseu, que não está presente, mas bem representado aqui pela liderança da igreja. Trago o abraço do meu pastor Sérgio Melchior, que é o secretário da convenção e presidente da igreja de Joinville. E parabéns a todo o grupo de louvor que atraiu a presença de Deus aos nossos corações através dessas lindas canções. Queridos, antes de eu falar da palavra, no final do culto eu vou ter alguns materiais de DVDs que vai estar à disposição dos irmãos. Como de costume, meus materiais não têm preço. São mensagens gravadas pelo Brasil todo, fora do Brasil, em outros países. E tem alguns cantores, quem sabe se você não gostar muito do pregador, tem uns cantores que você vai gostar. Ali tem André Valadão, Cassiane, Cristina Mel, Matos Nascimento, Elias Silva, Gerson Rufino e alguns outros cantores que fazem parte das mensagens que nós ministramos, que estavam abrilhantando os eventos. Eventos no Pernambuco, Brasília, na Europa, nos Gideões Missionários, tem 4 temas dos Gideões, que ministramos há alguns anos ali naquele evento, e depois os irmãos podem se servir na medida que você puder nos ajudar, nos abençoar. Amém? Olha para o teu irmão, se você não está de mal com ele, se você não consegue olhar para ele, você fica olhando para mim. Quem está brigado com ele, deu alguma coisa aí, não consegue olhar no olho, olha para mim. Não tem problema não. Você não precisa falar para ele que você não vai com a cara dele, só fica olhando para mim. Aponte o dedo para ele com todo respeito, diga para ele assim: é hoje que você vai comprar o DVD do pastor Brito. Amém? Não vai sobrar nada, só pela gargalhada, né? Alegria. O povo de Deus é assim mesmo. Abra a tua Bíblia comigo no Salmos 23. Salmos 23. Nossa mensagem ela não é meteórica, tá, irmão? Ela é bíblica. Então Deus vai falar aos nossos corações, vai revelar a sua palavra, até porque a palavra de Deus é a fonte da vida. Eu sempre falo, igreja que vive de louvor, ela vive por pouco tempo, porque a palavra de Deus é o que dá, é o que mantém
o apetite pelo louvor. Quem gosta só de louvor e não gosta da palavra, por pouco tempo vai gostar de louvor. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus, pregada, revelada. E a Bíblia diz que quando Deus fala, o homem fica vivo. Então esta é a maior comunicação de Deus para com os homens, é a sua palavra. O próprio Jesus foi citado por João sendo o verbo que dá sentido à palavra. Então Jesus é o verbo vivo, é o verbo encarnado, que esteve entre nós, morreu na cruz, subiu ao Pai e nos deu o maior privilégio que ter a fonte mais poderosa de comunicação com os céus, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, nós somos um povo diferente. Salmos 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. E Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Uma leitura extensa, mas necessária. E eu sou obrigado, já que vocês não me deram nem um bilhetinho, até que horas que eu posso falar? São 7:55. Até as 9. Amém? Poxa. Surpresa. Deus abençoe. Você sabe que pior para mim, né? É porque a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta transgressão. Então eu sou o camarada que mais vou errar aqui dentro desse espaço. Porque eu sou o que mais vou falar. É por isso que Deus deu uma boca e 2 orelhas, para falar menos e ouvir mais. Na lei do aprendizado, quem fica de pé é o que menos aprende. Quem fica sentado é o que mais aprende. Porque você ouve mais e fala menos. E eu falo mais, erro mais e ouço menos. Mas a palavra bate aqui primeiro porque o mais próximo da minha boca é a minha orelha. Então ela é mais para mim, para depois ir até os irmãos. Falando do Salmos 23, eu sou obrigado já a quebrar uma visão nossa rotineira, tradicional sobre os Salmos 23. Porque nós, crentes em Cristo, nós somos muito materialistas. E tudo que tem na Bíblia nós queremos materializar para o nosso benefício. Quando Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos a orar, ele diz assim: eu quero que vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Automaticamente, a nossa mente consumista já imagina que as coisas boas do reino. É uma casa do reino, é o carro do reino, é a bênção do reino, é a porta aberta. E a mesma coisa é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Até a própria tradução é errada. A tradução parece brasileira mesmo. Parece não. Ela é do João Ferreira de Almeida. Quando escreve, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ela perde o sentido original da expressão. Porque no termo original do texto não existe a palavra nada.
na língua hebraica não existe a palavra nada. Então a expressão verdadeira do Salmo 23 é essa: o Senhor é meu pastor e não. A palavra é não faltará. E não faltará. Ele não está dizendo que não vai faltar alguma coisa. Nós materializamos esse negócio. Nós temos uma visão de maneira consumista, dizendo assim: o Senhor é meu pastor e não vai me deixar faltar nada. Não vai deixar faltar roupa, não vai deixar faltar comida, não vai deixar faltar o sustento, a provisão, o alimento. Vai abrir a porta, vai fazer com que tudo seja confortável, vai fazer com que tudo venha ao nosso favor, para que as coisas venham conforme a gente sonha, realizando o desejo do coração, fazendo nossos sonhos acontecerem. Aquilo que é impossível, é isso que nós entendemos quando lemos os Salmos 23. Mas quando Davi, ele está diante do Senhor, o poeta Davi, ele está falando sobre o Salmo 23, ele está dizendo assim, ó: o Senhor é meu pastor e não faltará para mim. Ele está falando da companhia de Deus. Ele não está falando dos benefícios de Deus. Ele está falando da coisa mais rica que um ser humano pode ter, que dá sentido à sua vida, que é a presença de Deus manifesta na sua vida. Primeiro, porque Deus não é na vida de alguém, porque Ele faz alguma coisa por alguém. Deus, Ele é na vida de alguém, porque Ele é a companhia desse ser. Ele é a companhia dessa pessoa, porque quando Deus é a nossa companhia, começam a acontecer coisas extraordinárias na nossa vida. Porque o salmista Davi, quando escreve este salmo, quando essa poesia, esse louvor, esse hino judaico, quando ele expressa, até parece que ele está muito bem. Até parece que ele está numa sala muito linda, rodeado de tantas inspirações. Mas Davi tinha um diferencial, é que as suas mais lindas poesias, as suas mais lindas colocações, são feitas nos momentos de extrema aflição, de extrema angústia, de extremo frustração na sua vida. Quando ele escreve os Salmos 3, e no verso 5, há uma expressão muito conhecida que ele diz assim, ó: deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Parece até que ele está no Hilton, no Plaza, parece que ele está numa suíte presidencial. Alguém que deita, dorme, acorda e glorifica a Deus, é alguém que está bem, é alguém que, pela expressão, nós imaginamos um cenário, porque essa é a nossa, o nosso querer, os nossos sonhos, é que tudo seja bom, é que tudo apareça, pelo menos, de melhor da parte de Deus para nós. Porém, Deus não criou o ser humano por causa das coisas que na terra existem. Deus não criou, até mesmo porque esta visão, ela é uma visão diabólica. Ela é a visão que o diabo quis implantar na cabeça de Cristo, quando Cristo recebe o batismo, ou melhor, não era o batismo pelo pecado, era a iniciação de uma cerimônia sacerdotal. Quando Jesus recebe a água do Jordão, que cobre todo o seu corpo, ele estava sendo separado ao ofício sacerdotal, como sacerdote de Deus para nós. E também ele estava como quem estivesse passando pela porta das ovelhas, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava sendo lavado para o sacrifício, que foi ele mesmo sacrificado na cruz do Calvário 3 anos depois de que ele sai das águas do Jordão. Mas quando Jesus sai das águas do Jordão, ele vai
a Bíblia diz, levado pelo Espírito ao deserto da Judeia. E então lá o diabo se apresenta para Jesus. Veja bem que o diabo, ele trabalha de maneira material, de maneira que ele quer levar a mente de Jesus a entender o mundo terreno de forma que agradasse ao diabo. Ele disse para Jesus que estava com fome, que estava 40 dias jejuando, orando. Ele chega e diz assim: transforme esta pedra em pão, porque tu és o Filho de Deus. Jesus olha para ele e diz o seguinte, meu amigo: nesta terra, aquele que quiser sobreviver não precisará de pão, porque a palavra de Deus é o que sustenta aquele que vive na companhia de Deus. Ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está discutindo sobre sobrevivência. Ele disse: não é só de pão que vive o homem, mas ele está dizendo a fonte de vida do homem é a palavra de Deus. E aí o diabo se apresenta novamente, leva ele ao pináculo do templo e diz para ele: mas também está escrito, lá nos Salmos está escrito, Salmos 91, lança-te daqui, porque dará ordem aos teus anjos, e eles então te salvarão, te segurarão. E Jesus então diz assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E veja que a finalização do projeto satânico, quando ele diz assim: se você trocar a pedra por pão, você vai subir ao pináculo do templo, que são as mais altas posições, tanto eclesiásticas, como também de forma ministerial, como também na membrazia. Você vai alcançar lugares altos em templo que é chamado lugar de adoração. Se tudo isso você fizer, a última coisa que você vai precisar fazer é prostrado me adorar. E aí eu vou te dar os reinos da terra. O diabo está dizendo o seguinte: Deus está abrindo toda a artimanha de Satanás e dizendo assim para nós: eu estou revelando para vocês, meus filhos, como não cair nas artimanhas de amar mais a terra do que a palavra de Deus, de não equilibrar a comunhão com Deus do que pelos bens que existem na terra. Quem tem mais é mais abençoado, quem tem menos é menos abençoado, quem consegue mais, Deus usa mais ele, Deus gosta mais dele. Deus não tem predileto. Quando Jesus Cristo está dentro da cidade de Samaria, em João, capítulo de número 4, ele está pregando na praça de Samaria, e o povo inteiro, a Bíblia diz que nessa pregação, Jesus ganha a cidade de Samaria inteirinha para ele, para o evangelho, e os discípulos vêm com a barriga cheia, e olham para Cristo e não entendem como é que ao meio-dia Jesus prega em uma praça e não consegue sair dali para se alimentar, para sobreviver, para gerar energia para poder caminhar, para buscar energia para poder sobreviver com as coisas terrenas. Eles se aproximam de Jesus, olham o rosto de Jesus e diz o seguinte: quem trouxe comida para o Senhor? Quem lhe deu de comer? Jesus olha para eles e diz o seguinte: a minha comida e a minha bebida, aquilo que me sustenta, aquilo que me faz sobreviver, aquilo que gera energia para mim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus estava plenamente em um princípio que foi estabelecido lá quando Deus cria o homem. Quando Deus cria o homem, Deus estabelece o princípio
que deixa o homem em plena comunhão com Deus, que é o princípio da comunicação. Veja bem que Deus cria tudo, cria os céus, cria a terra, cria as águas, cria os animais, cria a natureza, faz a divisão de terra, de água, e até o capítulo 1 ele é chamado de Deus, e fez Deus, e fez Deus. A partir do capítulo 2, quando ele cria o homem, ele é chamado de Senhor Deus. Quer dizer, ele era agora dono de alguma coisa, ele era senhor de alguma coisa, porque ele fez o homem, e quando Deus fez o homem do pó da terra, ele trabalha, constrói o homem, forma o homem, e sopra nas suas narinas o espírito, e o homem então fica vivo. Veja bem que Deus cria um ser, mas antes de ter o espírito, ele não tinha vida, ele não tinha capacidade de dialogar com Deus, de falar com Deus, de manter uma comunhão, de ter uma intimidade com Deus. E aí Deus nos dá o segredo e diz: é o seguinte, eu vou dar o endereço aonde eu vou montar o meu escritório para que eu possa manter uma íntima comunhão com o homem. E ele então sopra o seu espírito na boca do homem. É isso? É na boca do homem que ele sopra? Não. Por quê? Porque todo ar que entra pela boca, ele tem que sair por algum lugar. Todo ar que entra pela boca, ele enche o pulmão, ele enche o diafragma. Todo ar que entra pela boca, ele sai de volta pela boca ou sai de volta. Ele não fica, ele não é retido. Mas a ciência prova hoje que todo ar que entra pelas narinas é o ar que vai oxigenar o cérebro. Então Deus, ele está dizendo: eu não vou soprar o meu espírito na boca do homem, porque se eu soprar o meu espírito na boca do homem, ali não existe sabedoria, ali não existe inteligência, ali eu não posso fazer o meu QG, eu não posso fazer o meu escritório, porque eu não vou conseguir, porque o ar que entra pela boca tem que vazar, ele tem que sair, porque ele ajuda a circulação. Mas o ar que entra pelas narinas, ele vai para o cérebro, ou seja, ele é absorvido pela mente, pela cabeça. Deus está dizendo assim, ele está respondendo a palavra que Paulo escreve na sua carta à igreja que estava em Coríntios. Paulo escreve dizendo assim, ó: Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas vós sois o templo de Deus. E aí ele diz o seguinte: além de você ser o templo de Deus, você é outra coisa, você tem outro segredo. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Quem é morada do Espírito Santo que pode levantar a mão e dar um glória pelo menos? Quando Deus coloca o seu Espírito no homem, a Bíblia Sagrada nos revela que Deus, ele dá o princípio, chamado princípio da comunicação com o homem, porque a única coisa que pode fazer o homem dialogar com Deus é o Espírito Santo de Deus. Quando Deus, a Bíblia diz que quando virava o dia, na viração do dia, Deus descia no jardim para dialogar com o homem, para conversar com o homem. Quando o diabo viu isso, quando o diabo viu que quando o homem conversava com Deus, o homem ficava mais vivo, mais inteligente, porque toda a sabedoria ela é expansiva, todo conhecimento ele é expansivo, todo conhecimento ele é crescente. Todavia, aquilo que eu sei hoje, amanhã pode ser passado. Aquilo que eu conheço hoje, ao extremo, amanhã ele pode ser matéria atrasada, porque o conhecimento é expansivo, a sabedoria é expansiva, os anos se passam e as pessoas conhecem cada vez mais. Porém, o nosso Deus, ele era lá no início
tudo aquilo que nós vamos conhecer lá no fim, porque Ele criou todas as coisas, sabe todas as coisas, e Ele é o Deus eterno e poderoso. Não importa a época, não importa as datas, não importa o tamanho da sabedoria que o homem contenha, adquira. Por exemplo, Jó, quando Jó quis questionar com Deus, você imagina o homem mais rico do Oriente, era o homem mais sábio do Oriente, era o homem mais santo do Oriente. Ele vem questionar com Deus, porque o conhecimento empírico de Jó era gigante, ou seja, o conhecimento de experiência de vida. Você pode ver uma coisa, discuta com os mais novos e você sempre vai ganhar pela experiência, porque quando eles pegarem a tua idade, eles vão dizer, o pai tinha razão, a mãe tinha razão, porque a experiência vale mais do que o conhecimento secular. Mas quando Jó, ele já tinha alcançado a sua idade, o conhecimento secular, ele achou que ele podia questionar com Deus. E ele chegou e questionou: como é que pode, Senhor? Como é que eu, íntegro, estou nesta maneira? E o ímpio está sendo abençoado, o ímpio está desfrutando das riquezas desta terra. Ele quis pegar o conhecimento dele e julgar a Deus. Ele quis pegar aquilo que ele conhecia do poucos anos da sua vida, que poderia ser 1000 anos, seria pouco, porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ele chega e diz assim: agora eu estou em condições de discutir com Deus, porque eu sou um homem sábio, eu sou um homem vivido, eu sou um homem inteligente, sou um homem que apanhei da vida, sou uma pessoa que conheço tudo. Ele chega para Deus e questiona Deus usando o seu conhecimento. Aí Deus olha para ele e faz uma pergunta que cala a boca de Jó e faz ele lá no final da história dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive. Quando Deus olha para ele e pergunta: então me diga uma coisa, Jó, já que vamos discutir sobre quem conhece mais e quem conhece menos, eu vou te fazer uma pergunta: aonde você estava quando eu criei os céus e eu criei a terra? Aonde você estava quando eu dei ordem às ondas do mar não passem do limite da praia? Aonde você estava, Jó? Jó para e entende que tudo que ele conhecia não era nada, que tudo que ele aprendeu não era nada, que tudo que ele pensou que era não era nada, porque diante de Deus não existem homens sábios o suficiente para querer discutir os projetos de Deus, o plano de Deus. Apenas o homem tem o privilégio de desfrutar de uma comunhão com Deus. Quem desfruta da comunhão com Deus entende a vida. Quem desfruta da comunhão com Deus, ele sabe que ele não perde. Às vezes ele ganha e às vezes ele aprende, mas com Deus ninguém perde. Com Deus ou você ganha ou você aprende, ou você ganha ou você aprende. Sacode o irmãozinho e diga para ele: ou você ganha ou você aprende, meu irmão. Mas com Deus ninguém perde, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas quando Deus, ele impera o princípio da comunicação, o diabo estava olhando, ficou de olho e disse o seguinte: vou imitar Deus. Se é conversando que se tem comunhão, eu vou usar também a comunicação para quebrar a comunhão. Usando da expressão que houve uma cena aqui dentro, que está dentro do que eu estou falando. Quando a irmã disse que o nome dela era X, e o pastor chamou ela de diva, porque ela estava lá atrás, e o pastor falou: telefone sem fio. É a brincadeira que nós brincávamos quando era criança. Fazia uma roda de amigos na escola, e um falava no ouvido do que estava à sua direita, uma palavra. E ele falava no ouvido do próximo, e assim sucessivamente a cada um, até chegar na fonte da palavra. Quando chegava na fonte da palavra, a expressão que saiu em primeiro chegava totalmente distorcida, porque toda informação terceirizada gera confusão. Toda informação que não sai da fonte gera confusão. Quando o diabo viu que Deus dialogava com o homem, ele não foi no homem, preste atenção.
Por que o diabo não foi falar com Adão? Porque todo aquele que fala com Deus, todo aquele que tem uma comunhão íntima com Deus, ele dificulta o diálogo com o diabo, ele dificulta o diálogo com o seu inimigo. O seu inimigo não tem vez para conversar na cabeça dele não, meu irmão. Aquele que tem comunhão com Deus, ele não dá bizu para a palavra de Satanás. Aquele que tem comunhão com Deus, ele não é levado por informações terceirizadas. Alguém que chega perto de você e diz assim: você sabia que o fulano falou de você? Você sabia que o ciclano não gosta de você? Isso chama-se informações terceirizadas. Você sabia que talvez aquele me disse que um dia, quem sabe, informações terceirizadas. Primeira coisa, quando alguém vem te trazer uma informação, você pergunta: você viu? Estava lá e conhece quem falou? Informações terceirizadas. O diabo usou o método da comunicação e chegou em Eva e puxou uma palavra com ela e disse: ei, é verdade que você não pode comer nada aqui? A Eva podia ter ficado quieta. Irmão, dar ouvido para o diabo é provocar a queda. Dar ouvido para palavras com segundas intenções é provocar a queda. O diabo chega para ela e diz assim, ó, ele só precisava da réplica, da resposta. Quando ele fala, chama-se monólogo, que é o que acontece hoje. Eu falo, você me escuta. Quando o diabo fala, ele está falando sozinho, que é o costume dele. Ele fica lançando palavra, pega quem quer, acredita quem quiser, responde quem quer, dialogar com ele. Ele chega para Eva e diz assim, ó, ei, você, é verdade que Deus disse que você não pode comer de árvore nenhuma daqui? A Eva ouviu. Até então, é normal. O diabo falar, é normal. Você ouvir ele falar, é normal. Agora, você dá voz para ele, aí é opcional. A Eva optou por responder o diabo. Quando ela optou por responder o diabo, ele colocou a cunha do pecado no tronco da salvação, no tronco da bênção do homem, no tronco da comunicação do homem com Deus. E ele colocou uma pequena cunha. Cada vez que a Eva falava, ele batia naquela cunha. E foi rachando o tronco, e foi rachando a estrutura, a ponto de ele chegar para ela e disse o seguinte: eu tenho algo para te falar que vai te agradar. O quê? Se você comer dessa árvore que ele proibiu, você vai ser igual a ele. E se tem uma coisa que ser humano gosta de ser, é ser Deus. Se tem uma coisa que ser humano gosta de ser, é ser Deus. Quando ele disse assim, ó, você vai ser igual a ele, ela começou a pensar, poxa, que autoridade que eu vou ter. Vou mandar igual ele, vou criar igual ele, vou andar que nem ele anda, vou falar que nem ele fala, porque o trono que ele tem, eu vou ser a mulher que toda mulher quer ser. Eu vou arrebentar. Só que ela esqueceu que quem estava falando com ela era o pai da mentira. Quem estava falando com ela era aquele que foi expulso dos céus. Quem estava falando com ela não era Deus. E todo aquele que dá ouvido à voz que não é de Deus, ele se quebra. E a primeira ferramenta usada por pessoas que não ouvem Deus e ouve a voz do diabo e guarda a voz do diabo e proclama a voz do diabo é uma. A primeira reação, ela não tem como evitar, ela é inevitável. Sabe o que ela fez? Toda pessoa que tem a palavra do diabo, a palavra de destruição, a palavra ruim, porque você acha que não, não, eu sou crente, eu não tenho. Jesus estava com os seus discípulos, estavam em Cesareia de Filipe, um lugar idólatra, aonde tem um buraco na pedra chamado a porta do inferno, aonde tinha um templo de Deus pagão de Cesareia de Filipe, que sacrificavam porcos, que importavam os porcos lá de Gadara, aonde Jesus mandou eles descer para o abismo endemoniados. Lá em Cesareia de Filipe, havia um lugar chamado Porta do Inferno, e Jesus pergunta aos seus discípulos, alguém diz assim, olha, um estão dizendo que tu é isso, outro estão dizendo que tu é aquilo, ele pergunta, e vocês, quem dizem que sou? Eles com medo, todo mundo se calou, porque eles estavam fora do seu território,
Aí levanta Pedro e diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz assim: não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. Jesus continua a conversar com eles. E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que era ele. E as portas do inferno não prevalecerão, que era aquele lugar onde eles jogavam sacrifícios, restos dos porcos, uma água imunda, podre, chamada porta do inferno pelo mau cheiro que exalava, que é hoje lá em Cesareia de Filipe. Se você for fazer um tour em Israel, as pessoas se batizam aonde era chamada porta do inferno, agora é a porta das águas purificadas. Porque Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele diz: eu estou indo e vou ser entregue à mão dos homens. Pedro salta de novo. Achou ele que estava cheio. Porque tem gente que se enche uma vez e esquece que ele precisa encher de novo. Tem gente que abastece o tanque uma vez, anda as milhas que tem que andar e acha que vai andar o resto da vida com o mesmo combustível. E aí ele abre o tanque e pode vir uma gasolina adulterada, pode vir um outro tipo de combustível que vai dar uma impressão de que ele vai andar. Pedro esvaziou-se do Espírito e esqueceu de se encher de novo. Olha para Jesus e diz assim, ó: não faça isso, não morra, não te entregue. Jesus olha para ele e diz o quê? Para trás de mim, Satanás. A comunicação dele estava fora. Já era o diabo que estava falando na boca de Pedro. Já não era mais o Espírito de Deus. É isso que nós não entendemos quando nós nos metemos na vida dos outros. É isso que as pessoas não entendem quando elas ficam cutucando a vida particular das outras pessoas. É isso que as pessoas não entendem, que é uma língua maldizente. É o que Tiago expressa na sua carta, dizendo que a língua é um pequeno membro que pode colocar fogo numa floresta inteira com apenas uma palavra, uma faísca. É um mistério que Deus criou para o benefício, e o diabo entrou para o malefício. Quando o diabo entrou e a Eva deu lugar, e ela pensou que estava bem, o diabo conseguiu a estratégia. Do quê? Preguarde essa. O diabo disse assim, ó: não é fácil de derrubar quem fala com Deus. Eu não posso chegar em Adão. Eu vou chegar em quem Deus não falou ainda. Porque Deus não falava com Eva. Deus falava com Adão. E Adão passava a informação para Eva. Porque ela tinha a informação terceirizada. O diabo sempre gosta de trabalhar com quem não vai na fonte. O diabo sempre gosta de trabalhar com os preguiçosos da Bíblia, aqueles que não lê Bíblia, aqueles que não fazem escola bíblica dominical, aqueles que não fazem curso teológico, aqueles que vão só pelo que me disseram que é assim, falaram que é assim, pregaram que é assim. Vai na fonte, vai ler. Aquele que fala com Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, o diabo tem dificuldade de derrubar, tem dificuldade. Aí ele faz o quê? Ele sabia que é difícil derrubar alguém que tem comunhão e fala com Deus todos os dias. Ele disse: é o seguinte, pode ser difícil eu derrubar Adão, mas eu sei quem pode derrubar Adão. É mais fácil um irmão derrubar o outro do que o próprio diabo derrubar ele. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil você ganhar o mundo do que ganhar o perdão de um irmão ferido. Guarde a tua comunicação. Preze por ela, valorize ela, porque ela é uma ferramenta que Deus quer usar para que possa abençoar a tua vida. É coisa triste, irmão. Eu estava, o ano passado, fui comprar com um pastor uma passagem, eu estava lá na Filadélfia, fui comprar uma passagem para vir para cá. Aí compramos a passagem, contente, feliz da vida, ia sair 6 horas da manhã. O pastor me levou 5 horas da manhã no aeroporto e nós falando para a mulher, e a mulher tentando no sistema, e não dava a passagem. Aí nós procuramos o bilhete, mostramos para ela, ela disse assim: isso aqui não é passagem de avião.
Isso aqui é uma passagem de trem. Aí o pastor olhou para mim e disse assim: meu Deus, vou ter que te levar no terminal. E eu tenho que sair porque eu tenho compromisso, eu tenho que trabalhar. E eu tenho que trabalhar às 6, por isso que eu te trouxe às 5. Me levou no terminal de trem lá de Filadélfia, irmão, quando eu olhei aquele negócio daquela altura. Quando eu olhei aquelas descidas, aquelas saídas, aqueles trem para tudo quanto é lado. Aqueles painéis, tudo escrito em inglês, e eu só sei dizer help. Quando eu olhei para aquilo tudo, eu disse, quase que eu falei que nem um chapulim colorado, né? Quem poderá me defender? E eu entendi como é ruim você não saber se comunicar com alguém. Como é ruim você não ter a linguagem da comunicação. Ainda bem que tinha o Dr. Google, Wi-Fi, rede. Aí eu aprendi expressões que eu nunca mais vou esquecer. I need your help. I need you go airport. I need you, eu nunca mais vou esquecer. Nós saímos daqui essa semana, e eu saí não sei para onde, cheguei num tal, e a única coisa que eu disse para o camarada, eu disse, I'm lost. Quando você não fala a mesma língua, gera confusão. É por isso que a igreja de Cristo é um só Espírito, é uma só língua. Nós temos que aprender a valorizar a lei da comunicação espiritual. Não é a lei da concorrência. Quando o diabo disse assim, tu vai ser igual a Deus, ela disse, eu vou passar de Deus. Eu não vou ser o que ele determinou. Eu vou ser o que eu quero ser. E ela chegou em Adão e disse, Adão, vamos bater um papo? Tem um negócio gostoso aqui, rapaz. E fez a cabeça de Adão. E o diabo disse assim, nem precisei trabalhar. É mais fácil um irmão derrubar um irmão do que o próprio diabo derrubar. E aí o que aconteceu? Na viração do dia, Deus desce para falar com Adão. Deus dizendo assim, Adão, não tenho problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é você. Porque eu continuo atrás de você. Mas você começa a fugir de mim. Eu continuo a te procurar. Mas você começa a se esconder. Todo aquele que foi levado por uma palavra do diabo, começa a se esconder de Deus. Mas Deus continua procurando. E quando Deus continua procurando, alguém que na sua mente, porque depois de derrubar, o diabo pega a marreta da acusação, sobe em cima da sua consciência e começa a bater, a ponto da pessoa não acreditar mais no amor de Deus, a ponto da pessoa não acreditar mais no perdão de Deus e começa a se esconder de Deus. Mas como Deus não tem problema com o pecado, é o homem que tem o problema com o pecado, Deus continua a gritar, Adão, onde você está? E veja que acontecem coisas quando nós deixamos as palavras contrárias nos afetar. Acontece retirada de privilégios. Acontecem retirada de privilégios na nossa vida. Como, por exemplo, o primeiro sacrifício da terra. O primeiro sacrifício Deus fez. Matou um cordeiro para fazer a roupa para eles. Eles não assistiram. Porque deram ouvido para o diabo. Eles não assistiram. Eles poderiam ter visto Deus fazer o sacrifício. Além de eles não assistir, eles pensaram, nós vamos com as coisas da terra fazer uma roupa para nós e vamos provar que a nossa nudez vai ser tapada. Quando eles chegam, Deus os encontra
Eles dizem, estamos escondidos porque pecamos. Erramos. Eles pensaram, agora Deus nos mata. Porque você só se esconde quando você tem medo. Você sabia que você não pode ter medo de Deus? Você tem que temer a Deus, não ter medo de Deus. Tem gente que não sai porque tem medo, tem gente que não faz porque tem medo, tem gente que não vai porque tem medo, tem gente que não tem porque tem medo. Faça por temor, não por medo. Porque temor é respeito ao amor daquele que faz por você. Temor é você respeitar o amor que uma pessoa tem por outra. Traição não acontece porque a pessoa odeia a outra. Traição não acontece porque a pessoa não gosta da outra. Tem gente que ama, mas trai. Sabe por quê? Porque ele não respeita o amor do seu cônjuge. Não respeita o amor, não significa que ele não ama, porque depois vai vir um arrependimento e ele vai ver o tanto que ele amava e ele perdeu o benefício de continuar amando e ser amado, porque perdeu o respeito pelo amor que a pessoa tinha por ele. Não pecar é dizer para Deus, eu não peco. Eu não me lanço nas mãos do diabo. Não é porque eu tenho medo da tua mão pesar sobre a minha casa, tirar o que eu tenho na terra. Eu não peco, eu não me entrego para o mundo, porque eu respeito o teu amor na cruz do Calvário, derramando o teu sangue por mim. Esta é a comunhão dos céus para com nós. Essa é a comunhão, a comunicação que Deus tem para com a gente. E nós não entendemos, nós materializamos tudo. Eu cuido de um trabalho, agora não mais, desde janeiro. Eu tinha um projeto social que nós implantamos numa cidade. E pegamos um culto com aproximadamente 5 pessoas. E entregamos com mais de 400 pessoas. Arrecadando toneladas, mais de 10 toneladas de comida por mês. E um dia, a igreja estava lotada e nós num evento. Deus falou para mim, diga para o meu povo, meu filho, parar de entrar no templo e pedir para mim sair. E eu não entendi aquela expressão, eu disse, Deus, como é que é isso? Me esclarece para que eu possa falar, porque é uma palavra pesada. E aí Deus falou para mim, sabe o que está acontecendo? Eles não estão entendendo que quando eu os reúno 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia, dentro desse tabernáculo, eu não reúno eles para trabalhar para eles. Diga para o meu povo que eu não devo nada para eles. Porque Deus falou para mim que tinha gente entrando na igreja e dizendo assim, trabalhei até agora, deixei de ir para casa no conforto da minha casa, estou dentro dessa igreja, trabalhei o dia inteiro, estou cansado do trânsito, Deus faça alguma coisa. Tinha gente entrando na igreja, dobrando o joelho, no único momento de dialogar com Deus, estava dobrando o seu joelho e dizendo, Deus, trabalha lá, pega lá, vai lá, mata lá, tira lá, resolva lá, cura lá. Você já notou que nós entramos na igreja só para mandar Deus trabalhar para nós? E esquecemos que quando Ele nos reúne aqui, Ele está dizendo, eu quero me comunicar com você. Mas nós somos movidos pelo material. Nós somos movidos e mal orientados por uma palavra que não é divina. De que Deus nada nos faltará. E Deus está dizendo, eu não quero que vocês olhem para mim pela falta que vocês podem ter na terra. Olhe para mim pela minha presença, que vai acompanhar vocês todos os dias nesta terra. Porque eu tenho uma má notícia para te dar. Não compactue com mensagens mentirosas. De que se você vier, Deus vai fazer. Eu tenho uma palavra e vou te dar e você guarda ela. Sabe aquele problemão que ficou lá para o lado de fora? Sabe, meu irmão? Aquela encrenca.
que segunda-feira você vai dar de cara com ela, que você veio aqui despachar ela. Leva, Jesus. Pega para ti. Sabe? Deus não vai pegar. Deus não vai pegar, você está enganado. Você veio com a bagagem no lugar errado. Ô pastor, é o primeiro pastor que eu vejo que quer esvaziar a igreja. É porque esse tipo de mensagem, meu irmão, é para valente. Porque o covarde gosta de mentira. O covarde gosta de coçar o ego, gosta de mentira. Vem, meu irmão, você vem para frente e Jesus vai lá para ti. Jesus não é teu empregado, nem meu. Ele é nosso Senhor. Dá para dar glória a Deus? Eu engasgou, irmão. Deus não é o resolvedor de problema, irmão. Que isso? Nós estamos igual aos filisteus. Quando a Arca da Aliança, lembra que foi roubada? Foi para Gate, Asdod, Ecrom. Aí foi mandado buscar. E aí ela veio para a guerra. E quando ela veio para a guerra, lá no arraial dos filisteus, eles gritavam. Eles olhavam o povo de Israel e diziam assim, ó. Deus desceu no meio deles. O Deus dos hebreus está lá. Daí o outro pergunta, por quê? Ó, a terra está tremendo de tanta alegria que eles estão. Certamente perderemos a batalha. Essa era a visão dos filisteus. Que a Arca da Aliança, a presença de Deus, era um amuleto só para dia de guerra. Que era a mesma visão dos hebreus. Que quando a arca chegou no meio, eles falaram assim, agora não tem para ninguém. Agora nós vamos ganhar a batalha. Agora nossos problemas estão resolvidos. Sabe o que aconteceu? Perderam. Com a arca. Porque a visão deles era a mesma visão do mundo. Qual é a tua visão de Deus? É o nada me faltará? Ou é o Senhor vai andar comigo? Hã? Deus é Deus para te alegrar quando Ele diz assim, ó, tem casa chegando aí, mano. Tem manto aí, ó. Tem fardo de verdinha chegando. Aí você dá uns pulos, grita, salta, te alegra, canta um hino e faz contrato oitavado e tal. Ei, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus está aqui, está dizendo, eu não vou resolver. Ó, irmão, então esse não é meu Deus. Então vai catar o teu Deus onde tu quiser. O Deus que eu sirvo é o Deus que muda pessoas, não problemas. O problema é nós, não os problemas. Porque os problemas, para Deus, é a escada do teu sucesso. Os teus gigantes é o que vai valer a pedrada que você aprendeu a dar lá no campo no tempo da prova, atirando uma pedra numa árvore, e Deus está dizendo, você atirou tanta pedra em árvore sem sentido, sem saber o porquê nas madrugadas tu estava sozinho, que agora eu vou enviar um gigante e você vai dar uma pedrada na cabeça dele, e eu vou te fazer rei de Israel. O problema, diga para o irmãozinho que está do teu lado se tu tiver coragem, aquele problema é o mesmo. E você vai sair daqui, ele vai ir o mesmo, tá, irmão? Não vai mudar, não. Aí tem muita gente frustrada, irmão. Sabia que tem um monteiro de crente frustrado com Deus? Frustrado. Porque ele veio e fez uma campanha, jogou na mão de Deus e Deus não pegou. Ó, irmão, eu vim aqui, dei tudo o dinheiro que eu tinha. Ó, enchi aquele envelope de dinheiro. E Deus não resolveu meu problema? Que Deus é esse? Esse é o meu Deus, que não resolve o problema. Deus muda pessoas. Eu quero dizer uma coisa, se você entender, eu quero que você dê o teu melhor glória, se você entender o que eu vou falar. Se você não entendeu, fique quieto. Mas se você entendeu, irmão, envergonha o diabo. Eu quero dizer uma coisa para você. O problema lá fora, ele vai ser o mesmo. Mas você vai sair daqui diferente essa noite. Porque tu entrou aqui dentro, olhando para o teu problema assim. Hoje eu vou na igreja, tá? Tu vai ver problema. Tu entrou olhando para ele assim, ó.
Aí depois dessa palavra tu vai sair olhando para ele assim, ó. Agora eu entendi por que você vem na minha vida. É para mim pisar em você e em nome de Jesus ser glorificado. E você depois vai dizer, eu tenho um testemunho para contar. Eu tenho uma experiência para falar. Sabe qual é a conversa do diabo? Foi o que Saul falou para Davi. Davi, pega aqui a couraça. Pega o escudo, mete uma 7 léguas de aço e vai. Sabe qual era a ideia de Saul? A ideia de Saul era que Davi encostasse no Golias. Para que é um capacete? É para quem vai levar uma pancada na cabeça. Não é? Para que é o escudo? É para quem vai se defender da lança, da espada. Saul pensou que Davi era como os demais, que ia encostar no gigante. E Deus disse, não, meu filho, quem anda comigo, nem encosta no teu inimigo. Não, você não está entendendo, irmão. Deus disse, Davi, quem anda comigo, vai usar de artifícios espirituais. Desce lá no ribeiro, pega a pedra que você achar, e você não vai chegar nem perto do gigante, porque quem vai derrubar aí sou eu. Como é que está a comunhão com o Pai? Para entender as coisas da vida. Deus não frustra ninguém, irmão. É de vitória em vitória, de experiência em experiência. Eu vou parar. Tem mais uns minutinhos. Passa na rua, pega um pedinte, um mendigo. Leva para tua casa, irmão. Corta o cabelo, faz a barba. Compra um Angel. Perfumão, né? Toca-lhe uma roupa top nele, um terno slim. Enche a geladeira de comida, prepara um quarto lindo para ele. E diga para ele assim, ó, eu tenho que sair 6 horas da manhã porque o meu negócio é trabalhar. Vou levar rufo nas costas. Vou limpar a casa. Mas você, meu amigo, vai ficar aqui em casa. Na boa, estende os pés. Deixei a geladeira cheia, deixei um pacotinho de uns dólares em cima da geladeira, se quiser dar uma banda, uma volta. E eu vou te perguntar, o que você está fazendo por essa pessoa? Nada. Pode passar 1 mês fazendo isso. Quando você liberar ele da tua casa, ele vai voltar a ser pior do que ele era. Porque ele não aprendeu a viver. Deus não cria netos espirituais. Pedincha. Deus cria filhos que entendem os seus pais. Deus cria filhos com amor, que quando ele diz assim, não é a hora, é porque pode ter certeza que não é a hora. Não é para você, porque pode ter certeza que não é para você, porque coisas melhores estão chegando para a tua vida. Use a lei da comunicação, o princípio da comunicação. Sabe o que Jesus está fazendo aqui essa noite? Sabe o que ele está fazendo? Tentando dialogar. Ele está tentando colocar na tua cabeça um diálogo. Ele está tentando dizer, me compreenda, eu não frustro ninguém. Eu não devo nada para ninguém, eu tenho o melhor para aquele que crer na minha presença. O Moisés um dia dobra o joelho e diz assim, Deus, o povo quer os milagres, mas eu faço um pedido, me ensina os teus caminhos e não faça eu andar sem a tua presença. A maior riqueza que nós temos, nós não vamos passar por tribulações? Vamos. Foi lido hoje aqui, profundas e grandes tribulações. Nós vamos. Porém, quando nós chegar na tribulação pesada, nós vamos dizer o Salmos 23. O Senhor é meu pastor e andará comigo. E quando o Senhor anda comigo, o Senhor me leva às águas tranquilas.
Oh, glória! Sabe o que é isso? São reações positivas em momentos adversos. Quando ele escreve os Salmos 3 e 5, deitei e dormi porque o Senhor me sustentou, acordei. Sabe onde é que ele estava? Fugindo do seu filho, Absalão. Sem trono, sem dinheiro, sem carro, sem servo, sem casa, sem cama, sem travesseiro, sem cobertor, sem coroa. Estava na rua, perseguido pelo próprio filho. Sabe o que ele fez? Eu não aguento mais andar. A noite já caiu. Eu vou deitar. E eu vou dormir. Porque eu sei quem anda comigo. Você confia na presença dele? Aí ele disse assim, ele estava em altas tribulações quando ele escreveu o Salmo 23. Aí ele diz assim, ó. Eu sei que o Senhor me leva às águas tranquilas. Porque ovelha tem o focinho muito perto da boca. Ovelha não toma água em correnteza. Ovelha não toma água em cachoeira. Ovelha só toma água quando o pastor dela leva ela num pocinho bem calmo. E quando o poço não é calmo, ele faz um paredão de pedra e junta uma água. E quando o vento para de balançar a água, ele pega as ovelhas e leva ela. Porque uma ovelha que tenta tomar água em dias turbulentos vai se afogar, porque a água vai entrar pelo nariz. E o que entra pelo nariz é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu encerrar dizendo assim. Quando ele diz assim, ó, unges a minha cabeça com óleo. Sabe o que a gente, olha só como a gente entende o Salmos 23 no verso 5. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Vírgula. Unges a minha cabeça com óleo, ponto e vírgula. Aí tem gente que diz assim, ó, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não, diz assim, ó, unges a minha cabeça com óleo, ponto e vírgula. Meu cálice transborda. Sabe o que quer dizer cálice? Quer dizer a minha estrutura física não aguenta mais. Quando Jesus disse lá no Getsemane, ele olhou para a estrutura física dele, estava mal, suando gotas de sangue. Ele sentiu o cheiro dos nossos pecados. Ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice. Minha estrutura não aguenta mais. Mas seja feito todavia a tua vontade. O que é Deus para nós? É a provisão ou é a companhia? Deixa eu te dizer uma coisa. O teu problema não é falta de alguma coisa. Até porque as coisas não resolvem o nosso problema. Eu estive numa das maiores pontes do mundo, no continente europeu, e o pastor me levou lá e disse, Brito, daqui, os camaradas encostam a Ferrari, Lamborghini, os Bentley, deixa uma carta em cima do banco, a chave no contato, e se joga daqui de cima. Bilionários, trilionários. E alguém diz assim, então o dinheiro não era o problema. Coisas não resolvem os problemas dos seres. Não resolve. Eles têm os mesmos problemas que nós. Me diga, chega para um drogado e pergunta, você ama a droga? Ele vai dizer, não, eu não amo a droga. Mas então por que você usa? Porque ela me leva num lugar que me dá paz. Você sabia? Não é a droga que ele gosta da onde a droga leva ele. Que é um anseio que está dentro de nós. A Bíblia diz assim, Deus colocou dentro de nós a eternidade. Nós sonhamos pelo oculto, aquilo que está escondido. E quando uma pessoa usa crack, na primeira fumada, eles chamam de twin. 1 segundo, 1 milésimo de segundo. Ele fica eterno. Você sabia? Ele esquece todos os seus problemas, ele fica eterno. Só que quando ele volta do efeito, foi o diálogo que ele teve com o diabo. E o diabo diz assim, se você quiser de novo ir na eternidade,
tu vai ter que comprar a droga. Ele não compra pela droga, ele compra pela viagem que ela leva. Ele tem o mesmo problema nosso. Quando ele enfrenta uma traição, quando ele enfrenta uma sequidão, o diabo diz assim: bebe que passa, usa droga que passa. É as mesmas aflições nossas. Só que quando nós passamos por elas, como nós temos dentro da nossa cabeça o Espírito Santo, ele diz: dobra o joelho que eu vou trabalhar pela tua vida. Dobra o joelho porque eu sou o teu Deus que não te abandona. Elamalas turioko minarasaio. Eu ia na ioko minarasaio igeberia. Laramankunera fácia. Alapa canturi me combinara fácil. Larea canturi combi astéria. Xerabogias. Naia cantuia posque atéria lácia. Ribantu. E na canturibialas térias. $38, um homem num tanque, num lugar chamado Casa de Bondade e Misericórdia. Jesus chega e diz assim: quer ser curado? Ele não fala da cura, ele diz assim: não tem ninguém. Solidão. Pode ser só estando rodeado por milhões? Pode ser vazio, tendo todo mundo ao nosso redor? Pode. Se coloca de pé, por gentileza. Oh, Liandarácia! Deus essa noite diz assim: Ele nunca vai te frustrar. Só falta você entender Ele. Entenda Ele. Eu vou pedir, isso é comunicação. Tem gente que não gosta de comunicação. Você sabia que tem pastor que diz assim: ó, eu não gosto quando manda comunicar com outro. Isso aí é coisa que está errada, irmão. Comunicação. Você já viu aquele ditado: quem não se comunica se trumbica? Tem gente que não gosta de conversar. E aí ele é um ignorante. Porque a arma do ignorante é a violência. Pessoas que não se comunicam, eles preferem brigar, porque a briga acaba com o assunto. Já a discussão do assunto dá um denominador comum. Agora tem gente que não sabe dialogar e já briga, ele acaba com o negócio. E aí sai a expressão, pode anotar: a violência é a arma do ignorante. Agora quem é inteligente, ele vai para a conversa, ele vai para o diálogo, ele vai. Jesus veio, ligou nós pelo sacrifício, ele comprou a nossa salvação. Aí a gente olha assim: eu sou salvo, eu aceitei Jesus. Ei, o ladrão da cruz disse assim, ó. Ele olhou para cima, viu o que estava escrito. O outro olhou para baixo, viu as feridas e disse assim, ó. O primeiro ladrão olhou para o corpo de Cristo e disse assim, ó: desce daí, rapaz, salva-te a ti mesmo, tua situação está feia. O outro ladrão olhou acima da circunstância, o que estava escrito. Ele leu o que estava escrito, olhou para ele e acreditou que ele era rei, porque em cima estava escrito: Jesus Cristo, rei dos judeus. Ele não olha para a situação, ele olha para a palavra. E ele diz assim: eu creio no que está escrito. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora eu te pergunto: ele foi para o reino? Não. Porque salvação é uma coisa, reino é outra. Salvação é uma coisa, reino é outra. Ele disse assim, ó, muito ligeiro, que é o que todos nós somos, muito ligeiro, querendo usar a bondade de Deus. Ele disse assim, ó: me leva para o teu reino. Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo aonde? Mas não no meu reino. Por quê? Porque a salvação é de graça. Diga para o teu irmão: a salvação é de graça, mas o reino dos céus é tomado a esforço.
Peraí, então você pode ser salvo e não ser do reino? Pode. Por isso que Jesus disse assim: quando vocês for comunicar com Deus, vocês digam para Ele: venha a nós o teu reino, e aí seja feita. Ai, vou parar por aqui, porque aqui dá mais umas 2 horas. Jesus está dizendo assim, ó: me entenda, que as coisas vão ficar mais fáceis para você. Você vai ver que todos os gigantes é o passaporte para o trono. Todo vento, toda onda é o passaporte para o outro lado, para a outra banda. Jesus quer sarar a nossa alma e ensinar para nós que mais vale a sua companhia. Até porque a palavra companhia, ela é de uma expressão que é uma palavra composta com traço pania. A palavra pania, ela vem do vocábulo grego pão. Companhia quer dizer quem tem pão, quem tem o sustento. Sabe o que é estar acompanhado? É estar com alguém que tem algo para te dar. Ei, glória! Eis que Ele é contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele tem algo novo para você. Eu vou te convidar. Uau, faltam 2 minutos. Vamos orar? Por gentileza, se você quiser me acompanhar em sinônimo de unidade, sai do teu lugar e venha. Em sinônimo de unidade, nós somos uma só língua, um só corpo. Amamos-nos uns aos outros. Eu quero que você venha dizendo que Ele é o Deus Senhor. Ele é o teu Deus, pelo que Ele é, não pelo que Ele faz ou deixa de fazer. É pela companhia que Ele é para a tua vida. Se você é batizado com o Espírito Santo, eu vou pedir, feche os teus olhos, fale com Ele, se comunique com a língua que os céus te deu, o presente que é dos céus. Te derrama, te derrama, te derrama. Não olha para quem está à tua direita, nem à tua esquerda. Entra no Santo dos Santos. Libera essa tua alma para adorar aquele que a criou. Libera essa palavra linda que o teu coração está fabricando em gratidão àquele que é a tua companhia verdadeira. Pai, recebe a nossa forma de comunicação com os céus desta noite e manifesta a tua presença. Manifesta a tua presença agora. Altares esta noite estão se abrindo para a manifestação da tua glória. E calabachurimicandaramaia, seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio. Eu estou vendo as lágrimas rolando quente no rosto. Deus está dizendo que Ele acredita nelas. Ele acredita nela. Oh, meu Deus, essa noite nós sentimos a tua manifestação, a tua voz que nos deixa vivo. As lágrimas dessa guerreira, Pai, as lágrimas desse guerreiro, Senhor, que pelas circunstâncias, às vezes o diabo tenta pegar uma carona na nossa fragilidade, Senhor, e nos colocar para baixo, mas a tua palavra nos deixa vivo, a tua presença nos coloca de pé. E esta noite, Pai, recebe a oração desses guerreiros, e eu faço um pedido como pregador desta
nessa noite, segundo a tua voz. Renova as forças deste Davi. Renova para a glória do teu nome, Pai.